Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça, de um governo corrupto desse, eu não seria. Polícia prende mal e justiça solta. Mentira, polícia prende bem, juízes frouxos soltam. O senhor é ministro da Justiça. Ministro da Justiça, com certeza, faz justiça. O senhor disse, os juízes são avós, são pais. O senhor declarou agora, eu vou lhe afirmar uma coisa. Os presos que estão do 8 de janeiro são avós, são pais. Presos sem dever em nada. Ministro, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Palavras do senhor. As polícias de Rondônia acharam horrível a sua declaração. Não só a de Rondônia, as polícias brasileiras. Acho, e eu como parlamentar falo, acho que a sua fala foi totalmente fora do normal, ao meu entender. Quais dados concretos embasam sua afirmação? Solicito que Vossa Excelência fale isso. A declaração reflete uma posição pessoal ou institucional? Como o senhor responde às críticas de que sua fala desmoraliza as polícias? Inclusive as suas, que o senhor comanda pessoalmente. O senhor enfraquece as polícias com sua fala, ministro. É triste ouvir uma fala de um ministro da Justiça e da Segurança Pública. Eu estou falando ao meu entender. Já estou concluindo. Ministro, o Metrópolis escreveu o seguinte: entidade alvo da Polícia Federal por fraude no INSS contratou o filho de Lewandowski. Eu não sei se é verdade. Mas o Metrópolis está afirmando isso, ministro. Há pouco tempo o senhor se encontrou com o ministro Lupe, que, segundo as notícias, é responsável por mais de 6 bilhões de reais que sumiram do INSS. Que vergonha, meu ministro. Isso não é feio, o senhor deixar o seu filho fazer isso, ministro? Já vou concluir. Peço ao senhor que oriente a Polícia Federal não destruir máquinas e embarcações dentro de rio. Isso é ruim. Isso atrapalha. Ministro, para concluir, Excelência, para concluir, eu vou... 30 segundos. 30 segundos. O senhor tem que ligar um microfone. Ministro, uma pergunta que os brasileiros querem lhe fazer e eu farei por eles. Ministro do STF, trata de questões jurídicas. O que o senhor pode dizer, um ministro, falar de política, se política se trata no legislativo? O judiciário não é só para tratar de ações jurídicas? Essa é uma pergunta que os brasileiros querem saber. Obrigado, presidente. Ministro, primeiro, o senhor falou sobre a audiência de custódia. Eu, em outra ocasião que nós tivemos numa audiência pública, eu já havia questionado. Para mim, ninguém vai mudar minha cabeça, meu pensamento. A audiência de custódia são portas giratórias em presídios e delegacias para soltar vagabundo. O senhor, juntamente com outras pessoas, criou um desserviço para a segurança pública, beneficiando bandido, em detrimento da população de bem. Tem casos em São Paulo de presos que furtou 40 vezes, não é 40 celulares, 40 vezes celulares, foi preso e saiu, uma porta giratória. Segundo, polícia prende mal e justiça solta. Mentira, polícia prende bem, juízes frouxos soltam, porque eu trabalhei em Maringá, eu vi advogado falando, torçam para não cair na terceira vara, perdão, na segunda vara, doutor Devanir Manchini, porque se cair na segunda vara,
tem que preparar sabonete e pasta de dente, porque vai ficar preso. Ou seja, tem juiz que prende e tem juiz que é frouxo e solta. Outra coisa, o senhor não precisa responder, até porque é fora do assunto, mas eu quero fazer uma denúncia aqui, matéria da Gazeta do Povo. Um membro de ontem, matéria de ontem, do jornal de direita, Gazeta do Povo, um membro de alta patente do PCC, Rodrigo Felício, preso em São Paulo, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a redistribuição de seus processos, alegando decisões desfavoráveis do ministro Nunes Marques. Essa ação ocorre em meio a investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, sobre uma suposta tentativa de criminosos de influenciar o ministro. Segundo apurações, Felício teria articulado de dentro da prisão uma tentativa de encontro de seus emissários com o magistrado. O STF, por sua vez, nega qualquer contato ou conhecimento das pessoas envolvidas. E o gabinete de Nunes Marques afirma que o ministro desconhece os indivíduos mencionados na investigação. O pedido de redistribuição dos processos foi feito pela defesa de Felício após 6 decisões desfavoráveis de Nunes Marques. O GAECO, responsável pela investigação da suposta tentativa de influência, não forneceu detalhes sobre o caso, que ocorre em sigilo. Ministro, esse preso tem que ir para um presídio federal. Ele está tentando contatos para influenciar um ministro, para trocar de ministro. Para concluir, presidente, ele está tentando, isso é uma alta patente do PCC. Esse bandido de São Paulo, Rodrigo Felício, precisa ir para um presídio federal. Não se pode, no Brasil, faccionados pressionarem autoridades judiciais, principalmente da mais alta corte do Brasil. O senhor está sabendo disso? A sua Polícia Federal está sabendo disso? Muito obrigado. Sargento Faur, força e honra! Fico muito honrado com as perguntas, todas pertinentes, e eu estou absolutamente aberto a responder qualquer coisa que me seja indagada. Porque já disse, nós estamos do mesmo lado, nós estamos do combate à criminalidade. Em primeiro lugar, Coronel Crisóstomo, eu quero dizer que, felizmente, nós vivemos numa democracia, em que nós podemos ter opiniões antagônicas. O senhor tem uma opinião sobre a audiência de custódia, sobre a atuação da polícia, eu tenho, assim como do Poder Judiciário. Então, nesse país em que vivemos sob a égide da Constituição Federal de 88, cada um tem direito de se expressar, livremente, sem censura. Eu me expressei verbalmente, me justifiquei várias vezes aqui no Parlamento, pela imprensa, e eu tenho um vasto número de artigos publicados em jornais onde eu expresso a minha opinião sobre segurança pública. No Estado de São Paulo, no Globo, na Folha de São Paulo, em artigos acadêmicos, eu sou uma pessoa absolutamente transparente. Eu quero dizer para o senhor, Coronel Crisóstomo, que quando eu expressei essa frase, e que ela foi tirada do contexto, repito, porque eu tenho a melhor relação com a polícia, a melhor possível, até pela minha carreira de mais de 30 e poucos anos como membro do Poder Judiciário. Na verdade, as associações de magistrados, a Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais emitiram uma nota de apoio dizendo que sim, que o Poder Judiciário cumpre a Constituição e as leis. E se alguma prisão, eventualmente, foi efetuada sem cumprimento daquilo que determina a legislação brasileira, eles são, por dever de ofício, sob pena de prevaricação, soltar as pessoas. E mais, nessas audiências de custódia, coronel, na verdade, estão presentes um membro do Ministério Público, um defensor, em geral, um defensor público. Então, isso é feito com ampla publicidade, com muito critério, inclusive com direito a recurso para a segunda instância. Não é soltou e está solto. Existem recursos para a segunda instância para reverter essa decisão.
A minha primeira pergunta, o senhor com uma carreira dessas, o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? O senhor com uma carreira dessa, de presidente do STF, presidente do TSE, o senhor tem ciência que o senhor está num governo corrupto do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Um governo que tem a canalice de roubar 6 bilhões de aposentados e pensionistas. E o ministro da Previdência sabia, foi avisado há 1 ano, segundo todas as reportagens. Um governo que saqueou a Petrobras, um governo do PT que saqueou os Correios, os fundos de pensões, os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu, se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é uma vergonha pessoas que se dizem honestas participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Eu, na Comissão de Segurança, disse que se ele tivesse um infarto, eu não ia ficar triste. Foi um escândalo, um escândalo. A AGU notificou a Polícia Federal para me investigar, sendo que o chefe da AGU foi aquele mesmo que a Dilma queria passar um documento para aliviar o Lula. Então, o ministro da AGU não tem moral alguma. Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estavam lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto. Eu pergunto, ministro da Justiça, o senhor, com uma carreira dessa, o senhor não vai responder, eu tenho certeza que o senhor não vai responder, mas eu gostaria de saber, o senhor como ministro da Justiça, o que o senhor acha da gente importar uma mulher que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Nós estamos importando corrupto. Nós estamos importando corrupto, que vai ficar lá do ladinho desse descondenado que deveria estar preso. Vou para a minha terceira pergunta. A minha primeira foi, se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, se o senhor tem ciência, o senhor concorda, a gente está importando corrupto. Agora, o problema é de quem estava aqui se manifestando no 8 de janeiro, que são terroristas, que são golpistas, que quiseram abolir o Estado Democrático de Direito. Abolir o Estado Democrático de Direito é você tirar dinheiro de aposentado. Abolir o Estado Democrático de Direito é a gente ter na presidência da República um descondenado. O senhor disse que não pode responder as perguntas da separação de poderes. O senhor disse que não poderia responder as perguntas do 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma pena que não está aqui, ele disse que é contra a anistia. O que o diretor da Polícia Federal, que é subordinado a Vossa Excelência, tem para emitir a opinião dele contra a anistia? Vamos lá, o que diz o STF? A anistia é um ato político concedido mediante lei
de competência do Congresso Nacional. Que eu saiba, o diretor da Polícia Federal não é deputado nem senador, para dizer que é contra a anistia. STF, a Constituição Federal, no seu artigo 48, e eu aqui não vou ensinar o padre a rezar missa, o senhor conhece muito bem a Constituição, diz que a anistia é ato do Congresso Nacional. Ou seja, o ministro da Justiça não pode responder uma pergunta sobre o Rio de Janeiro em respeito à separação dos poderes. E o seu diretor-geral não respeita esse Congresso Nacional, não respeita essa Câmara dos Deputados, quando diz que é contra a anistia. O diretor deveria ser exonerado em desrespeito a essa afronta dos representantes do povo. Ele não pode dar uma entrevista e dizer que é contrário a um ato do Poder Legislativo. Ele deveria ser exonerado. A sua resposta está certa. O senhor tem que respeitar a separação dos poderes. Eu respeito. Agora, o diretor-geral foi desrespeitoso com esse Congresso Nacional ao dizer que é contra a anistia. O Supremo e a Constituição Federal é bem clara. A anistia se debate aqui, na Casa do Povo. Tem nada a ver com o diretor-geral, que deveria estar preocupado em combater a organização criminosa. A gente não está vendo mais o combate ao PCC, o Comando Vermelho. Cadê os políticos corruptos que gostam de andar com dinheiro na cueca preso? Cadê? Pelo contrário, está aí no governo. O capitão Cueca estava até hoje aí no governo. Nem sei se voltou para cá. Então, já está... Quanto tempo, presidente? Eu só tenho 3 perguntas. Que é essa? Gilvan, o senhor excedeu o tempo. O que a gente pode fazer, o senhor está inscrito para falar, o senhor fala novamente dentro. Mas o senhor tem direito a utilizar o tempo posteriormente. O senhor utilizou agora o tempo como líder. Senhor presidente, ministro, artigo 73... Na verdade, ministro, Vossa Excelência, dentro desse ciclo, né, o senhor vai ter a oportunidade de responder depois que a gente encerrar o próximo bloco de 3 deputados. O senhor tem uma questão de ordem? Uma questão de Qual ordem, artigo? senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. Senhores, Gilvan, por gentileza. Por gentileza. Olha só, senhoras e senhores. Eu sei, Gilvan, eu vou... Silêncio aqui, por gentileza. Senhores. Senhores. A Polícia Legislativa, por gentileza, para manter os...
A Polícia Legislativa, por gentileza, para manter os fotógrafos e jornalistas fora do local dos deputados. Parou aqui. Senhores, silêncio absoluto. Gilvan, por gentileza. Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Eu peço à polícia... Primeiro, dá o meu microfone. Nem eu estou me ouvindo aqui. Nem eu estou me ouvindo aqui no microfone. Pode aumentar, por gentileza? Nem eu estou me ouvindo. Ótimo, aumenta mais que o pessoal não está ouvindo. Então, olha só. Essa questão de ordem aqui, eu peço desculpas para o ministro, mas isso aqui tudo foi iniciado pelo Lindbergh de forma incorreta. Utilizou... Os senhores permaneçam em silêncio. Fica quieto, o senhor está só querendo aqui tumultuar. Então, prestem atenção. Isso aqui é a decisão oficial da presidência. Os senhores vão manter o silêncio agora. Então, Lindbergh utilizou de forma incorreta, indefiro a questão de ordem, passamos ao próximo bloco. Eu peço, como eu sou o primeiro inscrito no próximo bloco, peço ao Coronel Ulisses, o vice-presidente da comissão, para assumir a presidência. A gente vai continuar a nossa audiência. Eu vou pedir aqui para manter o decoro de todos os membros. O que o senhor deseja, deputado? Questão de ordem? Qual o artigo? Pode? Presidente, qual é o próximo bloco, por favor? Ele tem que citar o artigo, senhor presidente. Qual o artigo, deputado? Presidente, o senhor falou que vai iniciar um próximo bloco. Não, então Sim, não é eu questão quero de a ordem, questão é de pela crescimento. ordem, né? Qual é o próximo Pela bloco, ordem. por favor? É dos inscritos, deputado. Os São os inscritos. autores dos requerimentos. Os autores dos requerimentos. Eu Autores disse do no começo. requerimento. Sim. Eu estava aqui desde o começo, me respeite, deputado. O senhor que não estava. Vamos parar. Me respeite. Me respeite. E não importa a hora que eu cheguei, mesmo... Olha só, pessoal. Vamos lá. Aqui é todo mundo crescido, todo mundo homem crescido. Presta atenção. Olha só. Todo mundo aqui é homem grande, certo? A gente já tem barba na cara. Silêncio. Por favor. Olha só. Então, isso aqui é uma orientação aos deputados. A esquerda vai tentar fazer a baderna para cancelar a reunião, para dificultar o nosso trabalho. Então, eu peço a paciência dos senhores, né? Todo mundo aqui é polícia, tem experiência, sabe lidar, certo? Então, vamos lá, vou passar a palavra, vamos seguir sem mais complicações. Muito obrigado. Ministro, eu acredito que seja importante explicar um pouco para o povo brasileiro o que é essa fraude do INSS. Então, o INSS ele fazia convênios com entidades, algumas, dentre elas, sindicatos, e essas entidades, esses sindicatos, eles tinham autorização do INSS para fazer um desconto direto da aposentadoria do segurado. Quando eu olho o meu contra-cheque, se aparecer um desconto lá, eu vou perguntar, por que está descontando no meu contra-cheque? Esses valores eram muito pequenininhos, centavos, coisa pequena. Só que no grande número de segurados que o INSS tem hoje, esse valor chegou a 6 bilhões de reais de descontos que eram ilegais. Descontos que não tinham autorização do segurado para acontecer. Pois bem, o escritório de advocacia em que o seu filho trabalha foi contratado por uma dessas empresas para garantir os interesses da empresa. O que isso significa? Os interesses de continuar descontando. Isso por si só, ministro,
Concordo com Vossa Excelência, não há ilegalidade. Vossa Excelência foi muito preciso na aplicação da palavra. Legalidade. Vossa Excelência também disse que o Ministério da Justiça está capitaneando. Capitanear, do latim, capta, cabeça, caput. Vossa Excelência agora está na posição de cabeça dessa investigação. E eu questiono Vossa Excelência agora, além da legalidade, questiono Vossa Excelência em relação à moralidade. É moral, ministro, é moral que Vossa Excelência seja a cabeça de uma investigação que tem por investigado, inclusive foram cumpridos mandados de busca na referida empresa, Vossa Excelência tem o seu filho como advogado de uma dessas empresas. Então, ministro, não mencionam aqui a legalidade, porque Vossa Excelência já falou. Destaco somente, para encerrar, que essa legalidade é a mesma legalidade que permite que as esposas dos ministros do Supremo advoguem em processos em que eles trabalham. Então, eu acho que aqui a gente tem uma crise de moralidade no Brasil. E aí concordo com Gilvan quando diz que não aceitaria o cargo de ministro da Justiça de Lula. Muito obrigado. Então, com o tempo de liderança, por 5 minutos, Marcel Van Hatten. Não, senhor presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Aliás, todos nós temos aqui muitos compromissos e acho que foi uma infelicidade ter 2 compromissos no mesmo momento. Falamos com o deputado Passarinho, inclusive, mais cedo. Esperamos que tenha uma boa reunião com a frente, mas uma infelicidade que acaba atrapalhando todos os deputados, não só a mim, que estamos programados para estar aqui. Então, minha solidariedade aos colegas também terão de voltar à tarde. Bom, senhor presidente, eu aqui tenho 2 assuntos principais que eu queria trazer e tenho certeza que, sendo do interesse do ministro, ele responderá ainda agora, não precisará deixar para depois. O primeiro tema, senhor ministro, é relacionado ao asilo concedido à ex-primeira-dama, peruana, Nadine Heredia. Eu lhe digo com toda franqueza, ministro Ricardo Lewandowski, eu dei entrevista a no mínimo 10 meios de comunicação peruanos de todos os espectros políticos, linhas editoriais, na semana passada, possíveis. E nenhum, absolutamente nenhum, conseguia entender a resolução do governo brasileiro em conceder asilo, refúgio a uma pessoa condenada por corrupção pela justiça do seu país. Eu tive de pedir desculpa aos peruanos e passei a fazer isso em cada entrevista nova que eu concedia depois de entender o clima naquele país, em virtude de uma medida não nossa, como brasileiros, mas de um governo que tem pessoas amigas, sim, daquela vice-primeira-dama, mas que não por isso deve conceder asilo a outra pessoa de outro país. Então, ministro Lewandowski, isso me deixou entristecido demais, envergonhado pelo nosso país, porque nós estamos vistos como uma nação que protege corruptos, criminosos, bandidos, traficantes, como o caso da eleição de Alexandre de Moraes, também em relação a um traficante búlgaro que deveria ter sido extraditado e não se sabe nem, até onde me consta, qual o seu paradeiro, não se sabe qual o seu paradeiro. Pois bem, esse é o primeiro ponto, e queria lembrar também, Vossa Excelência, que quando tratamos esse ponto de crimes internacionais, nós ficamos muito preocupados porque o Brasil sempre foi visto como um país que busca a resolução dos conflitos na paz, tem uma boa diplomacia, e a forma como hoje o governo está sendo visto no mundo é muito deletéria. Pela amizade com Maduro, pela amizade com corruptos, pela forma como vem tratado. Sei que esse é outro ministério, mas o Ministério da Justiça foi quem concedeu o refúgio e queria informações de Vossa Excelência a esse respeito, como isso foi concedido. Segundo ponto, roubo dos aposentados, o dinheirinho das pessoas que durante anos contribuíram para o INSS e agora estão descobrindo um roubo consistente. Eu quero trazer apenas um dado, e o seu chefe da Polícia Federal não está aqui, o senhor deve se lembrar de mim da outra reunião, que estava a seu lado ele, dessa vez ele não está aqui para poder, talvez, responder diretamente, mas tenho certeza que Vossa Excelência saberá dar minha resposta.
por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL, falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chiquinho, Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Finalmente, nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Daqui em primeira mão vou deixar para Vossa Excelência. Ninguém tem. Pelo menos não foi publicado até agora. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Ou ele não conhece esses dados? Se não conhece, eu peço imediatamente que Vossa Excelência passe para o seu chefe da Polícia Federal e ordene a inclusão na investigação do sindicato do irmão do Lula. Ou o roubo não aconteceu aqui, onde chegou a 154 milhões de reais o dinheiro dos aposentados, recolhido, a maior parte certamente indevidamente. E por fim, senhor ministro, e aí não é bem uma pergunta, é uma afirmação, eu lamento que o filho de Vossa Excelência tenha participado da banca de advogados de um outro sindicato. Lamento porque Vossa Excelência pode dar todas as razões, mas para mim há um conflito de interesse enorme, um dilema moral que deveria ter sido resolvido antes ele aceitar esse tipo de convite, e certamente isso diminui a sua própria posição como ministro da Justiça, e isso é lamentável para um país da grandeza do nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, espero que as respostas possam ser dadas agora. O que acontece com o asilo da ex-primeira-dama do Peru? Essas informações que eu obtive do Itamaraty e que foram as seguintes. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso. Primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então, aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto, não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom, é problema de saúde, o ministro Alexandre de Moraes não concedeu, ele morreu na prisão. Gilvan. Agora, para uma corrupta... Gilvan, eu vou pedir para que a gente mantenha esse ciclo de perguntas e respostas. Veja. Vossa Excelência respondeu quase tudo. Pois não, o sigilo foi levantado. O sigilo foi levantado. Foi levantado. E por que aquele sindicato... E se o senhor tinha conhecimento que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado? Bom, essa é uma questão Eu interessante. sei que Vossa Excelência está se esforçando para responder tudo, por isso estou perguntando com respeito. Muito obrigado, deputado Van Hatten. Vossa Excelência sempre se caracteriza pela objetividade e pela lucidez. Eu o admiro por isso. O que eu li pelos jornais, eu não tenho acesso, faço questão de não ter acesso a nenhum inquérito policial, até porque isso é dirigido pela Polícia Judiciária. Eu só sou responsável pela Polícia Administrativa. O que eu li pelos jornais é o seguinte, que há realmente um suposto comprometimento, alguns descontos ilegais por parte dessa entidade,
que é uma entidade tradicional, etc. Mas que essa pessoa a qual Vossa Excelência está se referindo não participou da direção, foi eleito integrante da direção dessa entidade, mas não tomou posse. Portanto, ele, segundo os jornais, não teria participado de nenhuma ação que pudesse ter lesado os aposentados.